Pronto. Bom dia, eu sou Gustavo Quezado, eu estou fazendo dupla com Petros. Estamos fazendo a apresentação da defesa técnica de redes e teste prático do nosso projeto final da terceira unidade de rede de computadores. O cenário basicamente é de uma rede corporativa dividida em duas sub-redes principais, que são essas, a área do escritório e a área da fábrica. Nós precisamos fazer com que elas duas se comuniquem e comuniquem tanto internamente quanto externamente, pois elas têm acesso com a conexão de internet que a gente fez a simulada na parte do Google. Para o melhor uso do IPv4 privado, a gente fez, para evitar desperdícios de escopo, a gente aplicou o VLSM, para criar máscaras de tamanhos mais variáveis, baseadas com base na demanda do host, para que não tenha nem excessos e nem faltas, que seja realmente baseado no que é necessário, baseado na quantidade máxima de host que vai ser pedido. E dessa forma podemos observar que, assim, abra aí. Tá abrindo a tela aí? Uhum. Beleza, aqui não abriu para mim, mas está sendo mostrado, a gente botou aí o IPv4 baseado nessas duas áreas que a gente que Petros deve estar circulando. A área de cima é a A, que é relacionada à fábrica, a de baixo, não, a de cima é o escritório, que é relacionada à fábrica, e a de baixo é a B, que é relacionada à fábrica. Para essas duas partes, para a Lambda especificamente, a fábrica exigia menos de 100 endereços, recebendo uma maior subrede. Dessa forma, a máscara que a gente escolheu foi a barra 25. Porque dessa forma, com a finalização barra 25, no caso, para todos os valores excedentes não serem contados como o valor do IP, mas os valores dos hosts. E depois disso, fomos olhar também a LAN A, que tinha uma demanda menor ainda de endereços, apenas 50, então a gente botou alocada na subrede barra 26, pois não tinha necessidade do último valor, né, do 26 que pulou para o 25. Por outro lado, os links ponto a ponto de trânsito entre os roteadores A e B e a empresa foram dimensionados baseados numa máxima de barra 30. Dessa forma, a gente consegue garantir que o alcance vai apenas para 2 IP válidos, eliminando completamente as sobras dos endereços. Além disso, a gente também quer falar sobre a topologia e o rastreamento OSPF V2. Aí deu um zoom out na tela, eu não estou vendo a tela, né, mas eu pude escrever. Desculpa. Deu um zoom out na tela, mostra a topologia inteira. Dessa forma, tudo isso que está sendo apresentado ali na esquerda tá de acordo com a imagem, né? Tá sim. Desculpa. Teve um Pois então, barulhão aqui na aqui. esquerda. Não, tranquilo, sem problema. Aqui na esquerda em cima a gente tem a parte do escritório, que vai ter o computador ligado ao roteador A. E embaixo vai ter o mesmo, só que é para o B, então esse daí já é relacionado à fábrica. E os dois estão ligados entre si e com a empresa, que é o roteador empresa. A empresa, por sua vez, está conectada por nuvem a um roteador, que é o do provedor, e o do provedor está conectado com o roteador do Google, que está conectado ao servidor Google. Ou seja, temos 5 roteadores que são importantes para a conexão externa e a interna das duas LANs, a LAN A e a B, que são respectivamente a do escritório e a da fábrica. O primeiro grande pilar da conectividade é o protocolo de rastreamento dinâmico, OSPF-V2, que a gente configurou para que o processo 1 e a área 0, os roteadores A, B, empresa, Google e provedor, sejam permitidos e troquem tabelas de estado de link de forma automática. Então, agora, nesse momento, por favor, abra o roteador da empresa e abra o CLI e aperte Enter. Abriu aí? Um segundo. Vou abrir isso Não. aqui. Abra aí, bote o código lá e dê Enter. Pronto. Deu certo? Apareceu a tabela? O código é esse. Apareceu a tabela. Pronto. Dessa forma, a gente abriu o CLI
do roteador da empresa, a gente consegue analisar que a saída desse comando deu a 3 vizinhos ligados com o FUDR, com conectividade, o A, o B e o provedor, que fica recalculando nessa tabela a cada interação, a cada modificação, para que justamente seja constante o estado do link, o estado da conexão linear dele. E, de propósito, as redes locais de A e B, elas foram propositalmente escondidas para os anúncios do OPSM, por questões de segurança quanto à conexão externa. Agora, Petros. Muito obrigado, Gustavo. Agora, indo para a próxima etapa do exercício, nós temos que fazer o DHCP-NAT e o acesso ao Web TV4. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, porque nesse exato momento nós iremos ir para a próxima parte, que vai ser o roteador aqui. Como a gente já fez o teste no roteador da empresa, agora a gente vai para o roteador A. E no roteador A, nós vamos ter que fazer o quê? A gente vai dar continuidade mostrando os testes mínimos exigidos para a gente sair do modo empresa para validar os serviços de borda na nossa área. Então, a gente vai usar um show imp DHCP bind, um roteador A. Como está sendo mostrado na tela, aqui. Usando ele, nós iremos ter esta parte. O que ele está fazendo? A primeira coisa que nós temos que verificar é que a configuração para automatizar a distribuição de redes na rede local, usando isso, tem uma concessão, como dá para ver aqui, que está sendo ativa. O servidor entregou de uma forma automática um endereço P que estava na estação de trabalho interna, que era o PC1 que foi criado. Como dá para se mostrar aqui. Pronto. Aqui está o PC1, bem nessa parte. Ele tem exatamente essa ideia, de você mapear corretamente o identificador do hardware do cliente. Mas essa é só mostrando o DHCP. Quando é para mostrar a tabela do NAT, a gente vai usar o show IP NAT translation, que é exatamente o NAT, NAT. Então, a gente volta para o roteador A, coloca... um segundo. Antes de fazer essa parte do NAT translation, a gente tem que ir no PC1, no desktop e web browser. E a gente tem que digitar olha o que estaria lá. Seria, no caso, para dar a validação, a gente tem que colocar o IP do servidor Google. E a gente definiu ele sendo duzentos ponto zero ponto zero ponto dois. Dando Go, ele vai demorar um tempo e eu acredito que, por mais que possa, às vezes, não dar corretamente, às vezes dá time request, então muitas vezes não funciona corretamente do que queria aqui, request timeout. Mas, para provar que ele está funcionando, a gente vem aqui mesmo, no Cisco Packet, e a gente coloca na janela do roteador A. E no roteador A, aqui, a gente pode colocar o código, dessa vez corretamente, e ele vai aparecer. Dessa vez, ele aparece, ele não simplesmente pula a linha, ele realmente aparece. Por que isso acontece? Acontece exatamente porque nós podemos, pelo que está mostrando aí, que a página do servidor ela foi carregada com sucesso, por mais que tenha dado request timeout. Então, o pacote gerado pelo cliente, ele passou pelo switch, ele foi trazido pelo NAT do roteador A e foi encaminhado para o OSPF V2. Ele foi pelo provedor. Então, ele respondeu corretamente. Então, essa parte está válida. E agora, indo para os passos finais, é agora o turno IPv6 sobre o IPv4.
Então, a gente não vai mais precisar da janela do roteador A, por enquanto, nem do PC1. Então, o que a gente precisa fazer agora é abrir o roteador da empresa. Por quê? Porque com a infraestrutura do IPv4 válida, e agora sim nós provamos que está carregando, a gente vai avançar para a transição com o protocolo IPv6. Porque a ideia é realmente estabelecer o tráfego do IPv6 entre a empresa e o Google. Mas o roteador fica no meio do caminho. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai usar ping 2001, dois pontos, paca, dois pontos, café, dois pontos, dois. E a gente, vou voltar a compartilhar, e nós vamos colocar ele no, aqui, no roteador empresa, no CLI. Direito está compartilhado. Passando, aqui está. Success rate em 100%, 5/5. Então, o que isso significa? Significa que a gente obteve um total de 100% dos 5 pacotes transmitidos e 5 recebidos com sucesso absoluto. Então, os caracteres, aqui que tem uma exclamação, então aqui embaixo, eles comprovam que deu tudo certo e está correto. E para finalizar, temos agora, fechando de novo, aqui, a gente, antes de fechar, só falando, a gente vai agora usar a simulação, que agora é o modo da simulação e a conclusão. O objetivo seria interceptar o pacote de dados e realizar uma análise de como o hardware ele realiza o tunelamento através do meio físico. Então, o roteador da empresa, o CL, já está aberto, como aqui, da empresa. Então, a gente agora, é só simplesmente dar Enter aqui, para que nós já temos, já foi dado. Aí, fechando essa aba, voltamos para o Cisco Packet. E aqui a gente vem para Simulation. Já estamos aqui no Cisco Packet. A gente pode apertar em Visit. Eu já tinha começado. E se eu apertar aqui na segunda vez, ele já aparece. Usando o mesmo código do cartão. Aí ficou esse envelope verde aqui, como está sendo mostrado. Dentro dele, tem aqui todas as informações que são necessárias. Acredito que talvez não esteja compartilhando, eu não sou com certeza. Mas as informações elas estão sendo mostradas. Vou compartilhar a tela inteira para ser possível visualizar. Como é possível ver, cada uma das partes está sendo explicitamente falada com o PDF Information. Aqui tem as instruções dos primeiros layers, e como dá para ver aqui, Packet Receive Antonio needs to be encapsulated with the protocol set to 41. Então, é exatamente o ponto 41 ele é mostrado. E aqui tem as últimas informações. Então, finalizando essa parte, basicamente, ele está dizendo que o roteador inseriu um cabeçalho externo no IPv4 com o protocolo 41. Esse cabeçalho usa como IP de origem o endereço IPv4 público da empresa com o destino do IP público do Google. Então, os roteadores do provedor eles vão ler apenas só a parte externa do IPv4 e eles vão encaminhar o pacote novamente. Então, quando chegar no destino, o Google ele remove essa parte externa do IPv4 e ele lê o tráfego do IPv6 nativo e de uma maneira transparente, o que dá exatamente o correto da demonstração. Então, os testes eles foram validados e deu certo. E esse é o fim da apresentação. Muito obrigado, professor. Boa